Nós paramos na questão 6. Então, as duas grandes dúvidas que eu imagino que poderiam surgir com mais probabilidade, né, seria em relação ao aleatório e em relação ao impessoal. O enunciado dava um indicativo de ser aleatório, né? Porque quando ele coloca assim, dispensou a contagem, até mesmo a pesagem das frutas, né? Essa era a dica para se compreender que era um contrato aleatório. Nesse caso, um risco sobre a quantidade, né? É, e a questão do impessoal, lembra que o contrato pessoal, é, lembre-se que o contrato pessoal é aquele contrato personalíssimo, que, por exemplo, acontece quando eu contrato um cantor, em que ele não pode ser substituído por ninguém. Nenhuma outra pessoa pode fazer aquele serviço. Agora, quando eu falo em relação a comprar e a entrega de um produto comprado, qualquer pessoa pode fazer a colheita, né? Por isso que ele é impessoal. A Juliana colocou para mim aqui a questão do contrato comutativo. Vamos lá. Contrato comutativo, Juliana e quem mais possa ter ficado com dúvida, são aqueles contratos em que existe equivalência na prestação e contraprestação. Então, são contratos em que eu observo que uma parte concede algo e a outra parte concede ou paga ou entrega algo equivalente. Então, seria comutativo se o Pedro falasse, acho que é Pedro o vendedor, né? Falasse assim, tá R$ 10 o quilo, por exemplo. E aí se pesasse e pagasse o equivalente. Isso é um contrato comutativo. É quando eu vendo um carro, por exemplo, e aí o carro está lá na FIP R$ 30.000 e eu pago 28, 29, 31, 32, 30, sabe? Existe uma equivalência. Quando que eu posso teria uma situação de aleatório? Quando eu tenho risco no negócio. Então, a gente poderia até pensar em um pouco de alha é essa figura da sorte, né? Que a gente observa nesses contratos de risco, quando se tem, por exemplo, contratos em que se compra e venda de veículos à distância por leilão. Sabe assim, eu me cadastro no site, vejo aquele lote e acho que o veículo está sensacional pela foto. E aí acho que eu fiz um baita de um negócio pagando 5 mil num carro que vale 30, mas eu sei que vai valer menos por ser de leilão. Mas aí chega o carro, é uma bomba, não valia nem 2. É um risco que eu estou correndo. Isso é sem comutatividade. Entendeu, Juliana? Tranquilo? Vamos seguir. Questão número 7. Andressa, exercendo a boa vontade que repousa em seu coração, promete emprestar sua casa de campo para sua sogra Úrsula, passar um período de verão, o que representa um contrato de comodato. Lembra? Comodato, empréstimo de bem infungível, né? Empréstimo de coisa não consumível. A gente já falou sobre ele, porque inclusive eu dei esse exemplo em sala, mas a gente ainda não estudou o contrato de comodato em espécie ainda, que a gente vai falar disso, ia ser em seguida, que é o empréstimo, né? O qual somente será formado após a ocupação efetiva da casa por Úrsula. E olha que coisa, gente. Aqui eu já disse para você no enunciado. O que eu falei para você? Preste atenção no enunciado. Disse para você que é um comodato e coloquei expressamente o qual somente será formado após a ocupação efetiva da casa por Úrsula. Isso eu expliquei para você na classificação dos contratos e disse o seguinte: o contrato de locação ele é formado com a assinatura. O comodato ele é formado com a entrada no bem, né? O ingresso na coisa emprestada. Então, a assinatura num contrato de comodato, ela não é suficiente para formar o contrato. Eu preciso do ingresso efetivo, né? Quando eu tenho um contrato em que é necessário a entrega efetiva da coisa ou usufruir a coisa realmente, concretamente, como que a gente chama esse tipo de contrato? E aí, qual a alternativa que você marcou? A fala mercantil, B fala real, C atípico, D aleatório e E pessoal. Alternativa correta, alternativa B. É um contrato real. E eu nem coloquei um consensual para não gerar confusão. É um contrato tipicamente real. Real é quando ele é formado com a entrega efetiva da coisa. Beleza? Não tem como ser mercantil. Contratos mercantis dizem respeito ao direito empresarial, não faz parte nem do nosso objeto de estudo.
Não é atípico, por quê? Porque comodato está previsto no Código Civil, é um dos contratos que a gente estuda na nossa ementa. Não é aleatório, porque contrato de comodato é um empréstimo, então existe ali uma situação de contrato unilateral a princípio, né? E também não é uma figura de contrato pessoal, né? Não tem essa situação do contrato pessoal. Bom, próxima questão é a questão número 8, sobre a interpretação contratual. Aqui a gente está falando de hermenêutica contratual. Alternativa A, hermenêutica contratual, para marcar incorreta, né? A, hermenêutica contratual é o estudo da interpretação dos contratos para revelar o espírito, o sentido, o alcance e a intenção do contrato. O contrato nasce do acordo de vontades, expresso por palavras verbais ou escritas. B, deve o juiz tentar reconstruir o ato de vontade em que se exteriorizou o contrato, para buscar a vontade real. Nos contratos, deve-se ater mais à vontade dos contraentes ou contratantes do que as palavras propriamente ditas, né? C. O intérprete deve se colocar no lugar das partes e raciocinar como faria o homem médio, ou seja, a generalidade da população, sem extremos, sem radicalismos, de acordo com os costumes. D. Todo contrato tem um objetivo econômico, pois não se contrata para ter prejuízos, e sim para satisfazer sua necessidade e ter um ganho patrimonial. Assim, nos contratos aleatórios e onerosos, deve-se buscar a equivalência entre as prestações. E. Dirigismo contratual é a política do Estado para dar superioridade jurídica a classes economicamente fracas, como consumidor, devedor, trabalhador e inquilino. E F. Na interpretação dos contratos benéficos, deve-se proteger a parte que fez o benefício, que fez a liberalidade. Aqui a gente está falando, por exemplo, de contrato unilateral, que é o caso da doação. Então, se eu quero interpretar um contrato de doação, eu vou interpretá-lo favoravelmente a quem fez a doação, né? É isso que está falando essa alternativa F. Qual vocês marcaram? E eu acabei de explicar isso agora, que diz respeito à alternativa. Como incorreta. Isso mesmo. A alternativa incorreta é a D. Por que a D está errada? Lá no finalzinho, quando ela diz que contratos aleatórios e onerosos devem buscar equivalência. Isso não é a natureza dos contratos aleatórios. Eu não tenho equivalência em contrato aleatório. Certo? Alternativa 9 e 10 são alternativas abertas, né? Alternativas em que vocês devem escrever. E aí, deixa eu explicar para vocês, apesar que eu vou fazer isso de novo no dia da prova, que nós não temos ainda a data. Eu vou mandar para você, na verdade, vou colocar no Moodle um arquivo em PDF, como foi esse questionário. E você vai responder e vai enviar para mim as respostas. Ok? Você vai postar no Moodle as respostas. Ou transformando suas respostas em Word, em PDF, manda, enfim. Você vai ter lá o prazo para enviar as respostas. E provavelmente eu vou pôr uma ou duas questões abertas também. A estrutura é mais ou menos como isso que vocês fizeram. Podem se basear os seus estudos nas nossas questões. Só peço que vocês se atentem a um outro conteúdo que acabou ficando de fora das questões, que eu acabei esquecendo, que é a extinção dos contratos. Então, deem uma relembrada no material sobre extinção dos contratos, tá? Sobre distrato, resolução, resilição e tal. Deem uma olhadinha nisso aí. É muito provável que eu coloque uma questão sobre extinção dos contratos. Agora vamos para a questão 9. Discorra sobre contratos de compra e venda aleatório, bem como as suas modalidades. Aqui a gente está falando daquelas modalidades de contrato aleatório que tem lá no Código Civil, que é o risco na existência, o risco na quantidade e o risco de destruição. É só você discorrer sobre essas três modalidades de contratos aleatórios. Então, são todos os três contratos em que a sorte, a alha, é um elemento em que se verifica. Em um deles, eu tenho risco na existência. O exemplo que a gente utilizou em sala foi a do pescador, em que eu chego para o pescador e falo assim, olha, você vai sair para pescar, eu te dou R$100 em todos os peixes que você pegar. E aí, ok, eu estou assumindo um risco, se eu vou me dar bem ou não, né? Mas, por exemplo, se ele voltar e não pescou nada, eu não tenho que pagar. Agora, se ele pescou um peixe, eu tenho que pagar R$100. Se ele pescou 10 quilos de peixe, 30 quilos de peixe, eu tenho que pagar R$100. Então, existe um risco sobre a existência. Eu tenho a figura do risco da quantidade, que é o exemplo do problema de uva.
da questão sobre as uvas. Então, eu vou pagar de qualquer forma, mas aqui, esse pagamento, eu estou assumindo um risco de qualidade, estou assumindo um risco de quantidade, mas a coisa existe. Eu já sei que ela existe. E, por fim, eu tenho o risco na destruição. Tem a terminologia em latim, você não precisa se preocupar com isso, que é quando eu faço aquelas aquisições em zonas perigosas, né? É um caso extremamente difícil de acontecer, mas se eu compro algum produto em que ele vai vir para o Brasil por navio, e aí esse navio vai passar por uma zona de conflito bélico, existe um risco desse navio afundar, então normalmente se paga muito abaixo do valor da coisa, e aí eu estou assumindo o risco de ser destruída a coisa e eu me lascar. Então, nós temos essas situações, né? Eu vou te dar um exemplo disso. Não sei se enquadraria nessa situação, mas isso de fato aconteceu. Há um tempo atrás, ainda tenho essa vontade, mas isso já faz anos. Sempre é uma vontade de ter um terreno na beira do rio, sabe? E pesquisando, achei uma chacrinha na beira do Ivaí, indo para Campo Mourão. Achei o preço super bom. Falei, gente, mas tá muito barato esse negócio. E fui ver, e estava vendo todas as chácaras com preço muito baixo. E aí depois eu fui descobrir que ali é uma área que é muito comum alagamento. Então, em épocas de muita chuva, e tem acontecido todo ano, da água subir até a ponte do Ivaí mesmo, a água entra na casa das chácaras. E aí, muitas vezes, se destrói muita coisa, se destrói plantação, perde-se coisas do móveis e tudo mais. Daí é óbvio que vai ser muito barato mesmo. Quem quer morar num lugar que alaga? Ou quer passar um tempo lá e correr o risco da água invadir tudo? E fora os bichos que entram junto, né? Então, a gente tem essas figuras, né? Então, essa é a questão 9. E a 10 é sobre atos unilaterais. Então, a 10 é para você explicar atos unilaterais, quais são, né? E, para você relembrar, os atos unilaterais são previstos a partir do artigo 861. Nós vimos eles, né? Então, nós temos a gestão de negócio, nós temos o pagamento indevido e temos o enriquecimento sem causa. Nós temos três e tem a promessa de recompensa, né? 4 atos unilaterais. Na verdade, começa no 854, falei errado, começa com promessa de recompensa. Então, 4 atos unilaterais: promessa de recompensa, gestão de negócio, pagamento indevido e enriquecimento sem causa. Era para você me dizer como que é cada um deles, né? Então, eu tenho promessa de recompensa quando se faz efetivamente um anúncio prometendo-se algo. Se aquilo for cumprido, obrigatoriamente deve ser cumprida a promessa feita. Gestão de negócio é talvez o mais chato porque o nome é péssimo. Nós estamos falando de cuidado da coisa alheia, lembra disso? Quando eu ajo sem procuração, sem autorização, para proteger algo de uma pessoa que eu posso conhecer ou não. Por exemplo, arrombo a porta da casa dela porque eu percebi que está saindo fumaça e ajo como eu acho que ela gostaria que alguém agisse. Então, gera um prejuízo para ela, mas para salvar outras coisas. Quebra o vidro de um carro porque a pessoa deixou o cachorrinho lá preso, está morrendo, sabe? Então, isso é gestão de negócio, é cuidar da coisa alheia. Então, nós temos essa figura como ato unilateral. Por que ato unilateral? Porque é uma pessoa só que faz e ela assume essa responsabilidade por si só. Pagamento indevido, eu pago para a pessoa errada, ou eu pago algo que eu não deveria pagar, pago a mais, né? Enriquecimento sem causa. Pagamento indevido e enriquecimento sem causa andam juntos. Porque se eu paguei indevidamente, aquele que recebeu enriqueceu sem motivo. Lembra que enriquecer para o direito não é um problema, desde que o enriquecimento seja justo, tenha embasamento, tenha justificativa. O que não dá é para enriquecer ilicitamente. Enriquecimento sem causa também é chamado de enriquecimento ilícito. Então, a pessoa que recebe mais do que é o que ela deveria receber, ela teve um enriquecimento ilícito, porque ela recebeu mais do que deveria, e a pessoa que pagou a mais fez pagamento indevido. Beleza? Então, aqui nós temos a figura dos atos unilaterais. Pessoal, a avaliação ela vai ser, a princípio, mais simples do que o questionário, até pelo modelo, pelo sistema, como nós estamos nos estruturando, mas se orientem pelo questionário. Acho que é muito importante vocês se arriscarem e tentarem fazer. Vocês vão ter um tempo bom para isso, vão poder consultar, mas se testem, reflitam bastante. Vocês já me conhecem, sabem que eu gosto de fazer vocês pensarem. Então,
Gastem um tempo refletindo sobre as questões, vocês terão tempo de sobra para isso. E lembre-se daquilo que o Paulo falou. Nós não estamos preocupados com a nota de vocês. Nós estamos em um momento excepcional, que eu acredito que ninguém gostaria de estar. Aliás, estava conversando com um amigo hoje na hora do almoço, que é um grande amigo meu, foi padrinho de casamento e é motorista de van. Ele transporta, inclusive eu ia na van dele, a gente se tornou amigo por conta disso, porque eu ia na van dele como aluno para Maringá. E assim, as vans estão paradas, é uma situação muito delicada. Ninguém nunca imaginou passar por uma situação dessa. A gente torce para que isso acabe o quanto antes, ninguém está mais aguentando isso. E aí a gente precisa criar mecanismos, né? Pelo menos a gente tem conseguido ter aula, temos conseguido nos encontrar, desenvolver o conteúdo, né? Assim que essa prova terminar, a gente já vai pegar com tudo para dar continuidade no nosso conteúdo didático e fique tranquilo que a gente vai concluir. Você vai ver todos os contratos, nem se eu tiver que gravar vídeo extra e postar no YouTube para você assistir, você não vai ficar sem conteúdo. Então, isso é um compromisso que eu tenho com vocês, não se preocupem em relação a isso. Então, vocês têm os vídeos para revisar, tem bastante coisa gravada e está tudo lá no YouTube. Deem uma olhada, assistam, leiam o material. Eu montei e tentei montar um material bem completo e bem didático para tentar facilitar mesmo para vocês nessa situação tão complicada. Beleza? No mais é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante o estudo, me manda mensagem, me chama no WhatsApp, no Instagram, no Face, não tem problema. Naquilo que eu puder auxiliar, eu vou auxiliá-los, tá bom? E eu desejo que vocês tenham um bom resto de semana, né? Bom final de semana, fiquem com Deus, se cuidem, cuidem dos seus. É importante que a gente saia todos nós saiamos vivos e sãos, inclusive mentalmente, desse momento. Até mais, gente. Obrigadão aí pela presença de todos. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Até mais.